para ela entrar junto comigo. Ah, lá tem o... Deixa eu fixar o comentário aqui. Voltou. Viu? Ô, Kai, então, ficou uma pergunta, acho que do Ale, pendente, né? Esse daí, Ju, como é que bota aí para o pessoal ver? Tem como fixar isso? Esse daí é o canal para as pessoas, para disponibilizar. Mas lá, mas eu acho que as pessoas não vão conseguir copiar, a menos que estejam no desktop, porque no celular não dá para copiar. Mas só tira o print, procura lá no Telegram que acha, Quarentena da Criatividade. Ah, entrar no Telegram e procurar é mais fácil? Dá para Tá procurar bom, pela lupa. beleza. Vamos lá então. Onde estávamos? Então, ficou uma pergunta pendente do Ale, que ele falou sobre se os pais param de estimular, não é, Ale? Você perguntou alguma coisa assim, que se os pais param de estimular a criatividade na criança, foi alguma coisa assim. Primeiro Dos ele pais. perguntou como que a gente poderia reconhecer o potencial criativo nos outros, não era isso? E depois ele perguntou sobre como estimular isso na criança. Porque é o que você falou, se vai perdendo a criatividade, como é que faz para a gente estimular, né? Como é que a gente faz aí para ter, enfim. Porque realmente é algo a se pensar bem sério, né? Sim. Então, a primeira coisa é o que a gente deve não fazer, tá? Ah, Não então, ó, a bloquear. pergunta dele é outra. A pergunta dele é outra. Eu tô falando tudo errado, ó. Não, os pais às vezes não percebem essa criatividade e deixam de explorar esse potencial. Meu Deus do céu, olha, primeira coisa, gente, os pais não perceberem criatividade nos filhos, bom, já é muito louco, né, gente? Porque a criança, ela cria o tempo inteiro, gente. Ela imagina e cria o tempo inteirinho, né? Já é muito louco você não conseguir perceber um negócio desse. Então, você está com uma distorção cognitiva catastrófica aí, né? Não você, quem quer que seja. Não ter percepção para isso é muito louco. Às vezes você não ter percepção para o teu poder criativo ainda vai porque a gente foi se engessando. Mas olhar para uma criança que o tempo inteiro gera problema para poder resolver, ou seja, por a criatividade em prática, e a gente não perceber, fica difícil. Mas eu acho que uma das coisas que os adultos podem fazer, aproveitando a pergunta, estão rindo, para não bloquear a criança, gente, é parar de colocar forma, parar de colocar padrão, parar de falar, para de fazer isso aí não vai levar a nada. Ou imagina, você tá louco, imaginar que você tá vindo de Marte, você tá com problema, essas coisas seríssimas. A criança só está criando. Pergunte aos pais no que seu filho é bom e como você reforça isso nele. Eu costumo dizer muito o seguinte: perguntar aos pais no que seu filho é bom e como você reforça isso. Ou tem uma outra pergunta. Pergunta assim: o que faz o seu filho feliz? Começa a ver se o pai entende, tem um olhar aguçado sobre o filho, se ele tem percepção para entender o que deixa o filho feliz, né? E eu acho que os pais têm que se acostumar cada vez mais a perguntar isso para os seus filhos. Não é o que você quer ser, quanto dinheiro você quer ter mais. Você está feliz? O que te deixa feliz, filho? Falar de sentimentos, de feliz, falar de o que te incomoda, o que te deixa. Enfim, pode usar essas palavras, né? O que te deixa desconfortável, filho, o que você não gosta. Gente, esses são os caminhos, né, da criança. Conforme ela vai respondendo isso para os pais, o pai pode ir vendo como ele deve agir e reagir. Quer ver uma coisa muito séria? Hoje, falando no telefone, alguém disse assim para mim: pô, Karina, é difícil, eu quero dizer o que eu penso, o que eu gostaria de dizer para fulano de tal, mas eu acabo não falando, eu acabo bloqueando. E eu falei para ela assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, pra gente não é fácil, não é do dia para noite.
Ah, mas é assim. Não, não é. Você não precisa se culpar. Vamos retornar lá para nossa infância. Quantas vezes acontece, vocês como pais ou vocês quando eram crianças, né? Quantas vezes acontece com o ser humano? A mãe ou o pai chegam em casa uma cara péssima. Péssima, de problema, ou de choro, tristes, né? Angustiados, frustrados. O filho vê aquilo e fala assim: que foi, papai? Que foi, mamãe? O que a gente responde? Não, nada. Tá tudo bem. O que você está ensinando? Você está falando para os seus filhos: não fala o que você pensa, não seja quem você é, não vamos falar sobre sentimentos. O que seria o natural e não o normal? Porque normal vem de norma, como eu falo, e formal vem de forma. O que seria o natural, a essência da gente? Que nós somos seres humanos, gente, não somos robô, pô. O certo é dizer para a criança: filho, o papai, a mamãe não tá legal hoje, aconteceram problemas, todo mundo tem problemas, mas eu vou ver uma forma de solucionar esse problema, mas hoje a mamãe tá triste. Entendeu? Você também não tem problemas para solucionar aí nos seus brinquedos? Não tem hora que você não consegue, você fica meio triste, daí você vai tentar outra coisa? É assim que a mamãe tá hoje. Vai ter que tentar outros caminhos, porque eu não tô conseguindo, mas eu tô triste hoje porque eu não consegui solucionar um problema da vida, filho. É normal tá triste e é muito imprescindível mostrar esses sentimentos para os filhos, gente, porque entendeu onde começa o processo, o bloqueio do processo criativo, gente? Aí nós começamos a nos engessar. Já começa aí, a gente começa a ser de mentira na vida. Alguém fala: você gosta de mim, você me ama, você tá louco para falar que sim, faz uma cara de não sei. Por quê? Medo de levar um não na cara, medo de se envolver, medos. Então, esse medo também existe para entrar em campo, na vida em todos os sentidos. Ou seja, começa a bloquear o processo criativo. Eu quero fazer algo diferente na minha vida, eu quero ser eu. Mas como que eu vou ser eu, se eu não sei nem falar de sentimento com meu filho? Como que eu vou ser eu? Se eu quero falar para uma amiga minha, eu não vou hoje aí, porque, cara, eu perdi a vontade. Eu tenho o direito de perder a vontade, gente. Nós somos seres humanos e isso faz a gente especial e diferente um do outro. Eu não sou igual a todo mundo, não é isso que a mãe fala? Você não é todo mundo, mas ela trata a gente como se a gente fosse todo mundo, como se a gente fosse um robô, como se a gente fosse padronizado. Então a atenção vem daí. A criatividade, como eu disse hoje no começo da live, eu estou tão feliz, porque finalmente eu vi uma revista falar da criatividade, não só do campo criativo, como a gente faz para ser criativo, mas o que a gente deixa de fazer para não ser tão bloqueado, tão problemáticos na vida, e daí não consegue ser criativo mesmo, tem medo de tudo. Ô, Kari, uma revista que trata de negócios, né? Do mundo corporativo, como a Você S.A. Então é muito legal. E nesse tempo aí que a gente está vivendo de isolamento, de quarentena, que já nem é mais quarentena, né? Que esse nome tinha que mudar, né? Que já está sessentena aí, oitentena, sei lá quantos dias que a gente já está confinado. Tentar explorar esse lado criativo, ele passa a ser muito importante. Vou até dar um exemplo para vocês. Começou, a Fê vai saber, começou a aula online aí dos nossos filhos. E na semana passada, eu até conversei com a Ká algumas vezes, falei: cara, eu tô entrando em parafuso. Eu tô até com medo de ter um burnout, alguma coisa assim, porque eu não consigo desconectar do trabalho, eu não consigo parar de trabalhar, eu tô trabalhando igual uma louca, não sei o quê, nananana. E ela me deu alguns insights super bacanas, de acompanhar o Antônio na escola, no momento que... Porque assim, eu tô parando parte do meu dia para acompanhar ele na aula dele, né? Então, eu falei: cara, eu preciso mudar algumas coisas na minha rotina, preciso participar mais, não sei o quê. Sabe uma coisa que eu fiz? Que foi assim, ó, gente, uma coisa básica do básico que eu fiz, que ele adorou. Eu tenho um quadro branco aqui no meu escritório para escrever as minhas pendências, o que eu preciso fazer. E eu via que ele tá sempre observando eu escrever nesse quadro, né? Aí eu fui lá e comprei um quadro para ele. Então, tudo que é dele está nesse quadro. Então, nesse quadro, ele coloca o que ele tem que fazer, ele coloca as tarefas dele, eu explico as coisas para ele. Então, assim, e isso ajudou ele até na construção do pensamento dele, criativo, no pensamento lógico dele ali das tarefas. Então, assim, estou sempre buscando soluções para poder
desbloquear, porque é uma coisa nova que está todo mundo experimentando, né? Eu estava super neurótica, não, porque tem que fazer todas as lições, porque tem que não sei o quê. Ai, cara, quer saber de uma coisa? Eu não sou professora, eu não tenho essa obrigação de alfabetizar, entendeu? Então, ó, esse final de semana que eu descansei, que eu tirei meio que para mim no final de semana, eu peguei e fiz o seguinte, falei, quer saber? Eu vou fazer o que der. O que não der, foda-se. Esse é o português bem claro, foda-se, entendeu? Então, eu vou fazer o que eu conseguir. O que eu não consegui, eu não consegui. Pronto, simples assim. E porque eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar fazendo uma série de coisas, eu não posso me bloquear, eu não posso ficar com essa frustração na minha cabeça, porque se eu ficar com essa frustração na minha cabeça, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir produzir para mim, para a Karina, para o Alê, para quem quer que seja. Vai encalacrar tudo e vai ficar uma merda o meio do campo. E isso, gente, pode estar acontecendo com você. E se a gente começa a desopilar as pequenas coisas que estão acontecendo nesse dia a dia, a gente pode ficar total. Se a gente não desopilar tudo isso, a gente pode ficar bloqueado, a gente pode ter aí entrar num curto-circuito interno, né, Cá? Colapso, totalmente. É o tal do esvaziar o copo. Isso daí, Ju, também tem uma explicação na neurociência, com a criatividade. O nosso cérebro, a gente fica botando informação, botando, que é o input. Chega uma hora que a cabeça está lotada de informações ou lotada de problemas quando eu não consigo resolver, não estou conseguindo ser criativa porque estou com outros problemas, estou bloqueada, enfim, tudo isso que a gente falou. Chega uma hora que você tem que parar. Um processo criativo tem uma hora que a gente tem que parar. É exatamente o momento que a gente chama de ócio criativo. Só que o que todo mundo não, mas a grande maioria não sabe, né, se confunde, é que acha que o ócio criativo não vou pensar em nada, eu vou parar e vai vir tudo na minha cabeça. Não, o ócio criativo é para quem já fez o input. Você já entrou tudo na tua cabeça. A cabeça tá para ter um curto-circuito, um colapso. Essa hora tem que parar. Quando você para, não é que o teu subconsciente começa a te jogar, começa o output, te jogar os insights e as ideias. Não é isso. Isso ele está fazendo o tempo todo, só que você não estava conseguindo perceber. O colapso é isso. A gente tem uma névoa, entendeu? Então você fala, mas eu estudo, eu faço, e eu não vejo nada, não me veio uma ideia nova, eu tô estudando. Então para. Que hora que você parar, você entra num outro estado mais tranquilo, você consegue aumentar a sua percepção para enxergar. Sabe aquela coisa, você olha para as coisas, mas não vê? Você vai para a escola do filho e não vê mais aquele caminho, está tudo no automático. Isso também acontece com o nosso olhar a respeito do que o cérebro está mandando. Então ele quer te informar, ele quer te dar insights. Você não vê. Você não percebe. Então é isso, Ju. A hora que para é tão leve. Aí vem 1010. Aí você fala, pô, por que eu não parei antes, né? Não é? Mas é difícil. É difícil dar essa parada. É muito difícil a gente dar essa parada. Mas é necessário, né? Mas Você... Não, e foi ótimo dar essa parada. É engraçado. Foi, sei lá, 1 dia e meio, 2 dias que eu dei uma parada, mas foi ótimo. Já tem sido... Eu vi que o dia hoje... ele fluiu de uma forma mais organizada, né? Eu fiz um monte de coisa e fluiu melhor, né? E isso é super importante, porque eu tô com aula pendente para gravar, eu já tinha gravado e não tinha gostado. Eu falei, cara, não é por aqui essa aula, eu vou ter que regravar, né? E aí a gente consegue até dar um novo rumo, uma nova comunicação para aquilo que a gente estava fazendo, né? E é importante porque, cara, eu não posso, por exemplo, ensinar, mostrar aquilo de uma forma automática. Tem que mostrar através de caminhos criativos, através de soluções criativas, né? Então, por exemplo, quem acessou lá o meu curso Domine Suas Redes Sociais, falou assim, cara, o módulo 1 tá faltando. Sim, tá faltando. Começa pelo 5º. Começa pelo 6º. A ordem não vai alterar o fator, entendeu? Então, assim, de certa forma, eu estou até provocando as pessoas, né? Porque qual é o óbvio? Você começar pelo 1. Mas no meu curso você não precisa começar pelo 1. Eu já fiz isso propositalmente. Você não precisa começar pelo 1. Você começa com o que tem, porque a ordem não vai afetar, não vai alterar.
né? Então, quando você chegar no módulo 1, você já vai ter visto um monte de coisas por trás, e aí, para chegar no módulo 1, você vai ver que você vai estar muito mais robusto. Isso, exatamente, gente. A ordem das coisas, tá? Fique claro isso. É um olhar. Aliás, vamos convidar mais gente para a live para falar sobre isso. Isso é tão importante. Vamos todo mundo mandar o convitinho aqui? Então vamos lá. É, o aviãozinho, gente, aviãozinho, corações, para as pessoas, para esse assunto chegar para mais gente, né? É engraçado porque eu sempre gosto de trazer a Karina aqui para conversar sempre sobre esse assunto, e muita gente às vezes fica perguntando, nossa, mas ela fala de redes sociais, é que eu não. Ó, gente, isso faz parte do processo criativo, eu já falei, a gente tem que buscar referência naquilo que não está só voltado com marketing digital, né? A gente tem que buscar referências em outras referências, em outros assuntos, em outros temas. Sim. E isso da gente ter esse autoconhecimento, de explorar, de saber como explorar a criatividade, como é que a gente faz para chegar nela, é super importante, é extremamente importante. E quem não descobre isso, acaba perdendo uma oportunidade gigante na vida. Não é, cara? É para todas as áreas, né? Então, hoje eu falo muito da mentalidade criativa. Comecei a falar semana passada desse jeito. Porque eu fui percebendo, tudo baseado, né, gente, na criatividade e autoconhecimento. Duas coisas extremamente importantes de reforçarmos nas crianças. Super, super. É legal também fazer perguntas sobre ela mesma, para ela. Quando você pergunta o que a gente falou agora há pouco, né? O que te faz feliz, né, sobre sentimentos, você está fazendo um processo de autoconhecimento nela. E está fazendo ela aprender a falar sobre sentimentos, a reconhecê-los dentro. A criança reconhecer os próprios sentimentos é de uma importância surreal, porque quando você reconhece algo e traz para o consciente, reconhecer é trazer para o consciente uma informação. Quando você traz para o teu consciente, você consegue ver aquilo no mundo, nas outras pessoas, resolver problemas a partir deles. E como a gente falou aqui no começo, sem a gente falar sobre, se a gente tem problema e não consegue nem saber quais são, como é que você vai resolver um problema que você não sabe que você tem? Como os próprios bloqueios, que eu falei hoje, contei tanto da mentoria criativa aqui. Isso que é virar chave em alguém, você mostra para ela o que está errado, não errado, que está bloqueando para ela poder entrar no campo criativo. E compete a ela poder enxergar, né? Quem provavelmente não teve esse estímulo quando pequeno. Muitos não têm, viu, gente? A gente tem que procurar esse estímulo quanto adultos também, porque a maioria não teve. Bom, aí voltando, a mentalidade criativa, ela pega tudo isso. Ela pega uma forma de olhar tudo como novo, tudo como um olhar de curiosidade. Na revista fala isso também, né? Que os grandes caras que foram tidos como gênios da criatividade, tem coisa que é mito, que eu já vou explicar, e uma coisa que é verdade. Qual? Eles eram extremamente curiosos sobre tudo no mundo. Queriam saber sobre tudo, mídia digital, sobre medicina, tudo que vinha. Você quer conversar com uma pessoa, você quer saber a realidade dela. É muito importante ter um olhar criativo. Ah, essa planta, você vai visitar minha casa, você encontrou uma árvore no quintal, da árvore da Amazônia, no quintal da Juliana. Você quer saber que árvore é aquela, você não entende disso, mas você quer saber que legal, e dá fruto, não dá, porque quanto mais você souber sobre todos os assuntos possíveis, mais insights, mais conexões o teu cérebro vai fazer, mais criativo você vai se tornar. A outra coisa que fala sobre os gênios da criatividade é que é completamente mito achar, né, eles divulgam que o Mozart aconteceu isso numa hora que ele não tinha feito nada, o outro estava na casa de um amigo quando veio uma ideia, só os caras... E aí isso foi desmistificado quando foram ler a biografia, a história desses gênios da criatividade. Todos eles, gente, passavam dias e noites treinando, aprimorando a própria criatividade. O que é isso? Tendo um olhar novo e diferente todos os dias para todas as coisas, curiosidade sobre todos os assuntos, inventividades que não davam em nada e tudo bem, ou seja, zona de risco, já que eu falei que a criatividade é algo em ação, tá? Senão ele é ideia. Ideia, você pode ter 1 milhão agora, enquanto eu estou falando. Criatividade vem de criar. É pôr uma ideia em prática, você já está criando algo.
Então, a criatividade é pôr em prática as suas ideias na solução de algum problema. Claro, sempre você está solucionando algum problema. Testar sem medo de ser julgado, exatamente. E aí eles falam dessas pessoas que simplesmente passavam o dia e a noite aprimorando, arriscando, tentando, fazendo teste, pesquisando, se informando. E aí sim, quando eles estavam no momento que a gente explicou aqui hoje do ócio criativo, aí sai aquela névoa e vem o insight, vem as grandes ideias. Mas, sobretudo, os caras estavam... Verdade, tenho vivido isso, criando soluções. Ótimo. A outra coisa que eu estava falando sobre mentalidade criativa, vocês falaram sobre marketing digital na outra live, antes de acabar. Aqui, na Você S.A., isso eu vou ler, tá? Porque é uma fonte. Eles estavam falando, né? Que nós precisamos... Por que a capa da Você S.A. é criatividade? É a habilidade que nós precisamos fazer e desenvolver. É a competência que mais precisamos desenvolver agora. Ela precisa ser lapidada, trabalhada, treinada, mas quem se dedicar vai ter grandes chances de se destacar no mercado. De acordo com o relatório Future of Work, publicado em 2019 pelo Fórum Econômico Mundial, a criatividade estava entre a terceira habilidade mais importante do trabalho no mundo. E em 2020, ela é a mais importante. Aí coloca atrás apenas da resolução de problemas complexos e do pensamento crítico, tá? Aí fala que a alta demanda faz sentido. Por que todo mundo fala de criatividade? Porque afinal, agora vem, para atuar num mercado globalizado, veloz e complexo, é preciso superar padrões, olha tudo que falamos, e ir além das formas tradicionais. E isso não se trata simplesmente de inovação. A criatividade vem antes. Tem a ver com a capacidade de enxergar o mundo de uma forma diferente e encontrar soluções não imaginadas até então. Cara, foi exatamente o que a gente falou com o todo. Foi. É estar aberto para os olhares. A criatividade é um olhar novo. Desculpa, as empresas têm novos concorrentes, as startups surgem rapidamente, a velocidade da mudança é impressionante. Os profissionais criativos são os mais preparados para lidar com o fluxo contínuo de novos problemas. Fiquem atentos. Foi o que a gente falou. Não há lugar no mundo novo agora, nessa velocidade, para você não ser criativo. A gente acabou de falar da velocidade da Juliana, não sei o quê, mídias sociais, ela com problema. O que é ser criativo nessa hora? É arrancar cabelo? Não. É mudar a forma de publicação. É colocar o filho na história. E aí entra aquilo que eu falei que não pode estar bloqueado. A autenticidade. Para você ser a Juliana, né? A Juliana Belmude, gestora de mídias sociais, e não uma gestora ou mais uma. Isso que é ganhar o mercado na velocidade que ele está. As pessoas começarem a seguir a gente pela nossa autenticidade, não só o conteúdo que a gente passa. Mais do que sermos criativos, precisamos saber tirar o melhor das pessoas nas empresas. Esse é um dos principais gestores não sabem fazer isso. Quem está escrevendo isso é o ADM Search. É o Baraldi. Cara, exatamente isso. Você falou, olha só o que você escreveu. Mais do que sermos criativos, precisamos tirar o melhor das pessoas. Mas ser criativo é isso. Por que você tira o melhor das pessoas? Porque você enxerga, sacou? E enxergar é o que a gente acabou de falar. O criativo é o olhar, é ter um olhar sobre as coisas. Então a pessoa chega e você tira o melhor delas. Por quê? Porque você enxerga além. Você enxerga infinidades daquela pessoa. Você enxerga algo que não é palpável. Às vezes a maneira dela falar e de se gesticular, você enxerga algo nela. Entende? Isso é um olhar criativo. Muito bem. Que mais? Não, nada mais. Ué. Acabou a live. Hã? Não acabou não. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, a gente, em cima ainda disso tudo que a gente está falando, né? A gente está vivendo dentro de um mercado, uma situação super volátil, né? Onde a gente não tem a certeza das coisas, onde a gente está vivendo aí esse período que cada hora é uma coisa.
tá todo mundo no mesmo barco, mas a gente não sabe o que vai ser daqui um mês. Então, se a gente se trava até diante desse problema macro, a gente não busca soluções para o presente, né? Ficar só também vivendo, presenciar o que vai ser daqui um mês, porque eu tenho que fazer coisas para daqui um mês. Sim, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que pensar em algumas coisas, mas viver o presente, trazer soluções para você destravar hoje e concretizar hoje também é super importante, né? E aí ter essa velocidade para a gente conseguir justamente fazer isso, né? Para o hoje. Claro, pensar no nosso tempo, tá, gente? Autenticidade não é só falar, o meu cabelo é assim e eu venho assim. Não, autenticidade é comportamental. Né? Autenticidade é, caramba, aquilo que a gente comentou. Nossa, eu tô entrando agora no live, no IG dessa moça que é gestora de redes sociais. E caramba, olha só, mudou, olha como ela inova rápido, como ela é criativa. Ela agora está na quarentena com o filho dentro da casa dela, e agora ela diminuiu o ritmo, agora ela está falando de assuntos que não são tão emergenciais na internet, mas que são muito importantes para quem está nas redes sociais. Olha a criatividade dessa mulher, e a criatividade vem porque ela é autêntica. Então, talvez eu enxergar isso em você hoje, Ju, eu acabo respondendo a pergunta dele. Né? Tirar o melhor do que a Ju tem hoje para dar, na minha opinião, é o quê? É enxergar isso que você tem melhor para dar hoje e uma chance para você ser autêntica como gestora de redes sociais. Sim. É mostrar a Juliana, mãe que tem um filho na quarentena, que mostra essa realidade, que é autêntica, que diminui o fluxo de trabalho, em busca de também mostrar para os outros o melhor dela. Isso é o que a gente fala de olhar criativo. Você tira das pessoas o melhor dela porque você enxerga além. A gente não enxerga só aquilo, pô, pra eu ser boa nisso eu tenho que me matar na internet. Não, peraí, ela tem filho, ela tá com problema. Gente, se você tem um problema, é a tua grande chance de se diferenciar no mercado. Você tendo um problema, você fala, opa, se eu tenho um problema, eu tenho solução. E solucionar de forma criativa, você se destaca no mercado. Você tem uma chance de se destacar, porque você vai sair da forma, da formalidade e vai fazer do teu jeito. Então, super legal, não tenho medo de problemas, o problema só ajuda. Eu também tenho um negócio, falei pra Ju, né, Ju? Eu tinha a ideia da nova palestra, chama, né, é sobre o fracasso que eu vou falar. E depois eu falei, nossa, eu vou chegar nas escolas falando que as pessoas precisam fracassar, porque se o sucesso vem das cinzas dos fracassos anteriores, o que eu preciso é fracassar, tá óbvio. Eu não preciso ter medo do fracasso, né? Ele me faz ir pra cima, me faz resolver problemas. Aí eu falei pra Ju, falei, as escolas vão falar, Karina, você tá louca, eu tô falando para os alunos que eles precisam ter êxito, ter sucesso, vem você dar uma palestra para falar que ele precisa fracassar. Eu falo, porque para ele ter sucesso e ter êxito, ele precisa passar por tombos também, isso faz parte da vida. Né? Ou ele vai ter um sucesso e um êxito dentro de uma forminha. Agora, o sucesso, o êxito em âmbito maior para seres humanos, para ajudar o próximo, em âmbito altruísta, que é o novo mundo, ele precisa cair sim, amores. Precisa ser mais criativo, precisa sair da zona de conforto. Só acertar, não saiu da zona de conforto, não aprendeu coisas novas. E aí, eu li uma coisa aqui na revista também, que fala da importância que foi o fracasso na vida desses grandes gênios ou pessoas que a gente viu com grande êxito no planeta, né? E aí fala assim, uma informação, ó. O estudo mostra, e agora já é de outra coisa, já pulei. O estudo mostra que apenas em cada 4 pessoas acredita estar aproveitando seu potencial criativo. E 75% delas se sentem pressionados a ser mais produtivos do que inovadores no trabalho. E os pesquisadores descobriram algo interessante. Os profissionais que se consideram criativos ganham 13% mais do que os demais colegas. Por isso, mesmo que seu ambiente não proporcione a criatividade, é melhor você encontrar uma maneira de exercer sua própria competência. Que legal, que legal. O que mais? Ô, Cá, você tá comportada hoje, né? Porque o assunto é mais sério, né? Outro dia você falou que morria de... Você falou, eu morro de inveja da live da Ju com a Rita, porque as duas são duas ladies, né? E quando eu tô na minha live... quando eu tô berrando? Hã?
Eu acho que é porque eu já berrei tudo que eu tinha que berrar. Porque na hora que eu li essa revista, gente, eu vi que as minhas pesquisas, Carina Esbruzzi, não do mundo, estavam ali, eu já berrei, já pulei, já dei cambalhota na casa, aí eu vim calma pra live. Pós-surto. Por isso que eu tô confortável. O Ale perguntou aqui assim, ó, se eu tenho uma oportunidade, soa melhor do que eu tenho um problema, não acha? Como é que é? Não entendi nada, desculpa. Ele falou assim, ó, se ele tem uma oportunidade, que isso soa melhor do que eu tenho um problema. Mas as melhores oportunidades são consequências de problemas. Então você tem que ter as duas coisas. Tem que ter um problema para ter uma oportunidade, para ter uma melhor oportunidade. Entende? É mais ou menos assim, ó. Eu tô dando agora o exemplo da Ju. Ó, o meu amigo aí, o Marco. É mais ou menos. Usar a oportunidade ao invés do problema. Usar a oportunidade ao invés do problema. Sei, pode ser que não esteja errado, mas é que eu entendo oportunidades vindo pós-problemas. Eu entendo que a gente enxerga as grandes oportunidades na hora que a gente tem problema. Como agora, na pandemia não aconteceu, e com grandes coisas na sentido globo, gente, na humanidade, tantas coisas não foram muito bem resolvidas e grandes oportunidades surgiram depois de grandes problemas, de grandes tragédias. Eu até escrevi uma postagem, né, Ju, essa semana, falando de oportunidade, de coisas que acontecem no momento de problema. Ao invés de chamar de problema, eu chamo e defino. Maravilhoso, entendi, tá. Você já chama o problema de oportunidade, entendi, maravilhoso. Você, quando vê o problema, já fala, uau, oportunidade, saquei. É isso mesmo. Eu que não tinha entendido. É isso mesmo. Você sabe chamar que hoje, o problema de oportunidade. Hoje eu escrevi um artigo para o blog da Orkana, né? Sobre a Syngenta, como é que ela está se reinventando nesse processo durante esse período de quarentena. Não sei se todo mundo sabe, mas a Syngenta é uma multinacional global, era uma empresa suíça, foi comprada por uma chinesa, enfim. Mas ela é uma das maiores no campo de agronegócio. E você imagina que é uma empresa gigante e fundamental hoje dentro dessa cadeia de alimentos, porque ela trabalha com agronegócio. Bom, como que uma empresa dessa para, né, tudo que ela está fazendo? Existiam várias coisas que estavam por acontecer. E no mês de abril, o que ia acontecer era o kickoff de vendas deles, ou seja, a reunião de vendas dele envolvendo mais de 2.000 pessoas. Então, o que eles fizeram? Simplesmente, vamos cancelar porque agora tem uma quarentena, não vai acontecer. Uma reunião de vendas que é super importante. Cara, em 3 semanas, eles transformaram essa reunião de vendas, que era presencial já há anos, eles transformaram em um evento online. Fantástico! Disponibilizaram um WhatsApp para as pessoas irem fazendo selfie durante o evento virtual, para elas se conectarem, para trocarem aí justamente essas fotos, trocarem as emoções, trocar os insights, os inputs, enfim, tudo que eles queriam. E eu achei fantástico isso, porque é isso, a gente pegar esses problemas, né, transformá-los em oportunidades e fazer acontecer. Então, assim, o que eles lucraram com isso? Eles não deixaram de ter reunião. Talvez a primeira não tenha sido tão eficaz ou efetiva quanto vai ser em 2021 se eles fizerem um segundo evento online. Mas, com certeza, foi uma solução muito melhor do que simplesmente cancelar e deixar todo mundo a ver navios. Porque o processo em si aconteceu, foi um teste, foi uma transformação digital e conseguiram levar a mensagem até para mais pessoas, porque no físico havia uma limitação de pessoas, por uma questão não só física, mas por questão de custo da empresa, que não dava para levar todo mundo, e com o evento digital eles conseguiram capilarizar isso. Então, gente, é isso. Eu estou dando exemplo de uma multinacional, mas no nosso dia a dia a gente tem que buscar essas inovações. Não deu de um jeito, faz de outro.
testa. Se não der certo, você faz de outro. Testa e vai indo, vai indo. Uma hora dá certo, uma hora funciona. E não pode ter medo nunca da gente tentar e testar. É isso. Ó, você vê, hoje a gente veio aqui, eu costumo fazer lives às quartas-feiras, às 3 horas da tarde. Cara, vamos testar fazer segunda-feira. Por que não segunda-feira? Eu não vou mais poder fazer 3 horas da tarde. Enquanto eu estiver com meu filho em casa, eu não vou poder fazer 3 horas da tarde, porque é o horário que ele está em aula. E, tipo, isso para mim é sem negociação, entendeu? Adaptação, se adaptar é coisa para pessoas flexíveis. E a flexibilidade tem a ver com criatividade, é enxergar outras coisas. E isso que a gente está falando, tudo isso na live, na outra live, é o que eu começo a chamar de mentalidade criativa. É parar de fazer as pessoas imaginarem aqueles clichês de quando a gente pensa em criatividade, é uma agência de publicidade cheia de profissionais descolados conversando, ou criatividade é pintar quadro, ou criatividade é Mozart. Criatividade somos todos nós, tá? Então isso é uma mentalidade criativa, aí entendendo e educando as pessoas sobre isso. Eu quero ler uma frase aqui do William Rossito, de 39 anos. Ele é sênior de criatividade, um pouco mais de 3 anos. Ele fala na revista... Ele lidera uma equipe de 30 pessoas com atuação global, tá? Em criatividade. E a frase dele é: estamos em um mercado mutável e se assumirmos modelos pré-fabricados, estaremos bloqueando o processo criativo. Exatamente o que a gente falou o tempo inteiro, tá? Parem de ficar na forma, no fabricado, no que todo mundo faz. A gente precisa sair desse modelo padrão, fabricado, igual ele fala, né? Estamos em um mercado mutável. Lembra que eu falei do movimento? Que a gente tem que estar em movimento. Então, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Amanhã aconteceu um problema, já mudei tudo. Já não estou mais no ontem, já virou obsoleto, né, Rita? Então, estamos em um mercado mutável. E assumirmos modelos pré-fabricados, estaremos bloqueando o processo criativo. Se eu não fizer isso, ele continua. Um dia virá uma máquina fazer o meu trabalho. Entenderam, gente? Se um dia eu não fizer isso, um dia vem uma máquina fazer o meu trabalho. É isso. Então, quem está ficando no mercado a partir de hoje, desse momento, principalmente a pandemia, ela acelerou numa intensidade absurda. O que aconteceu em 5 anos, aconteceu tudo agora. E a gente já está vendo quem está se destacando. Na internet, ou no meio de trabalho, ou os restaurantes que começaram a abrir. Quem que se destaca, gente? Quem cria... Quem tem criatividade, quem tem um olhar criador, quem não tem medo de arriscar, quem vai lá e faz. São essas mentes criativas que vão se manter no mercado, porque vão solucionar os problemas não só de hoje, mas os do futuro. Né? É isso aí. E esses profissionais do futuro que a gente precisa. E você sabe que tem uma coisa que até queria fazer um comentário com relação a isso, né? Existem alguns padrões, assim, né, que são criados dentro do marketing digital, né? Então, pode isso, não pode aquilo. A gente até conversou bastante na semana passada sobre as restrições que existem aqui no Instagram. E eu vou fazer uma live, você me pediu, eu acho que é um assunto bem pertinente falar sobre o que pode, o que não pode efetivamente aqui dentro do Instagram. Existem hashtags que são proibidas, existem, enfim, algumas ações que são feitas que não pode. Isso é uma restrição da plataforma e ponto. A gente não tem como lutar contra isso, né? Mas existem muitas... Mutáveis. O que é, cara? Mutáveis, né? Existem coisas mutáveis também. Não, mas existe muita, assim, conspiração. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E um desses assuntos que existe uma crítica muito grande é com relação ao sorteio, que foi o assunto que eu tratei na sexta-feira e o assunto que eu trouxe hoje de novo. Não pode fazer sorteio. Gente, mas quem que disse que não pode fazer sorteio? Você não... O sorteio, concurso, é uma das ações mais antigas, eu acho que do marketing. É uma das coisas que veio do marketing tradicional que a gente trouxe para o digital. Por que não pode fazer? Você não pode fazer se você criar um sorteio com um mecanismo de uma coisa que não tenha transparência, de uma coisa que não tenha fundamento. Mas se você criar um sorteio, fizer um sorteio até criativo, com prêmio real,
com uma estratégia. Ah, minha estratégia é qual? Ju, mas é porque muita gente vê, muitas linhas vêm de marketing digital, que o sorteio te traz seguidores que não estão interessados em você e só vieram te seguir porque é obrigado a seguir para ser sorteado. Esse é um olhar. Mas por que essa pessoa também não enxerga que ela vai te conhecer pela primeira vez obrigatoriamente, pode gostar de você e virar tua seguidora por opção e por escolha? Exatamente, por isso que eu falo que tem que ter uma estratégia. Tem que ter uma estratégia por trás. Você fazer por fazer, não pode ou não dar resultado, mas por que então você não pega o negócio e faz com estratégia? Poxa, eu quero engajamento. Com que público que eu vou me relacionar? Com quem que eu vou ter, para quem que eu vou tentar levar esse sorteio? Será que sozinho eu vou conseguir? Ou será que eu preciso de parceiros que esteja dentro do meu segmento ou parceiros relacionados para que os seguidores desse parceiro passem a me conhecer? Né? Então, assim, existem estratégias que podem ser feitas por trás e tirar esse mito, tirar alguns mitos que existem de que não pode, de que não existe, de que isso, que aquilo. A gente tem que parar com isso, quebrar um pouco esses paradigmas de coisas que não podem, sendo que você não sabe nem qual é a raiz de onde surgiu esse assunto dizendo que não pode. Tem coisas que efetivamente você não pode, mas tem coisas que são lendas urbanas. O sorteio é uma delas. Não existe isso de você não poder. Né? E por que você não vai lá e expande um pouco? Vai procurar referência, vai procurar sobre aquele assunto, até onde é verdade, até onde não é, busca uma oportunidade ali dentro. Poxa, eu posso, então qual é a oportunidade que eu tenho aqui dentro desse assunto? E isso é em tudo na vida, gente. Ô Ju, deve estar acabando, eu queria dar um número para vocês, que na outra live alguém perguntou sobre criança, quanto da criatividade que a criança usa, lembra? Uhum. Olha só, gente, um estudo conduzido pelo professor americano George Land, com 1.600 crianças, falei que eram 26 mil, com 1.600 crianças, mostrou que em 1968, no ano que elas nasceram, 98% delas, 98 delas eram criativas, 100% criativas. Aos 10 anos de idade, o índice caiu para 30%. Aos 30 anos, desabou para 2%. Só usamos 2% da nossa criatividade aos 30 anos. Por causa daquilo tudo que a gente falou anteriormente, dos gestos, dos padrões, da coisa dos sentimentos antes da criatividade, que já começa com pai e mãe não mostrar o sentimento, fingir que não está triste, não falar sobre isso, não mostrar como os problemas realmente devem ser solucionados, não na mentira, na verdade, né? Na autenticidade, ensinar a ser autêntico, ensinar a serem eles mesmos, que é isso que faz você se destacar na vida. Hoje a gente está aqui como adultos, ensinando, conversando, praticando um pouco do autoconhecimento para tentar ser a gente mesmo, coisa que é da nossa natureza e que nunca deveria ter sido destruída. Então hoje a gente pode ter um nível de consciência um pouco mais elevado para falar sobre isso e não errar tanto com os filhos. Tentar ainda a tempo de não fazê-los profissionais e adultos tão bloqueados, com tantas amarras afetivas, dentre outras, ou seja, deixa ele ser quem ele é, pergunta o que te faz feliz, quem é você, não o que você tem, quem você quer ser, quanto de dinheiro você quer guardar. Vai ter a hora para ele ver isso. Um pai e uma mãe tem que trabalhar a essência da criança, do ser humano, para ele não perder isso, porque se ele perde, ele vai ter trabalho duplo. Lá na frente, ele vai ter que resgatar. Hoje eu lido com muitos seres humanos tentando resgatar a sua essência, a sua criança, os seus sentimentos, os seus desbloqueios, para poderem começar do zero de novo. Então, a importância da gente pensar no lado pessoal, na parte dos sentimentos e emoções, desbloquear o máximo possível tudo que bloquearam a gente, pensar diferente, pensar fora da caixa, parar de fazer tudo que nem uma máquina, que nem uma fábrica, e em vez de robôs, a gente voltar a ser humano. Até a Rita comentou aqui, ó, muitas regras, fantasias que o povo segue sem pensar. E é isso, e nem testa, né? E nem testa para saber ou vai pesquisar se aquilo é uma verdade ou não. Segue o fluxo, né? Segue a boiada. E tá bom assim, né? Fica confortável desse jeito, né? Eu vou lançar um desafio para vocês. Que vocês passem, a partir de hoje, ou uma semana, ou até a próxima live da Ju,
aprendendo, tendo um olhar diferente para vocês sobre os filhos de vocês. Ou seja, passar a partir de hoje, tirar um momento do dia, aquele momento que você falaria assim, ah, agora meu filho está ali brincando, eu vou pro computador. Essa hora você volta e fica observando o seu filho. Observando com outros olhos. Os olhos da curiosidade, os olhos de quem quer ver o que nunca viu no filho. Olhar para o filho e falar, caramba, olha ali ele criando um problema. Caramba, olha ali as soluções para o problema. Caramba, olha a habilidade dele disso não dar certo. Em um segundo ele já tá tentando outra coisa. Caramba, olha como ele é desbloqueado, ele estava chorando, já está rindo. Caramba, gente, é uma escola. Então, eu acho que a gente pode, exatamente, eles são livres. E nós também somos. Nós somos iguais aos nossos filhos, iguais às crianças, entendeu, gente? Nós somos mãe e pai, são um papel. Mas nós, como essência, como seres humanos, nós somos aquela criança. Uhum. Isso dói. Cara, você olhar para aquela criança e falar, caraca, eu sou igual a ela, minha essência é livre. E por que eu estou esse concreto? Eu sou um concreto, sou uma parede de concreto. O que eu fiz comigo? O Cá, a Queca perguntou aqui, ó, e quem não Oi. tem filho? Também quero participar. Quem não tem filho? Cadê? Quem que escreveu? Foi a Queca. Ateliê que é a carteira. Cara, você pode olhar o filho dos outros, você pode olhar. Você tem cachorro? Eu não tenho filhos. Eu sei como as crianças são, tem sobrinho, morou comigo. Eu tenho filho de todos os meus amigos, eu vou na casa, sabe o que eu fico fazendo? Eu fico fazendo esse laboratório que eu dei para vocês. Eu sou atriz, né? Minha vida é observar tudo, as ações que da amanhã eu posso estar fazendo uma criança de 7 anos, eu preciso ter informação. Então minha vida é observar tudo, eu observo tudo. Sai da tua casa, eu sei tudo, comportamental, né? Então, você pode fazer isso. Abre esse olhar para a partir de hoje. Você não tem filho. A partir de hoje, quando você vê uma criança na rua, no ponto de ônibus, numa escola, na casa de um amigo, fica olhando, pira o cabeção, você não vai acreditar. É o nosso espelho, mas é um espelho, como eu disse, que talvez esteja com uma parede de concreto. Então, olhe para ele, aprendendo com ele. Fala, meu Deus, é isso, eu preciso ser livre igual. E eu sou livre igual. O que está faltando para eu desbloquear? Aí você me procura e faz a mentoria criativa comigo. Queca, eu acho que sim, porque olha só. Tá louca. Ela colocou assim, ó, nem cachorro, e com essa pandemia ando bem isolado, daí fica difícil. Nessa pandemia não dá. Não, mas é um caminho, né, gente? Para partir de hoje, sabe? E acho que os artistas também, né, de uma forma geral, é legal, é uma escola também. O artista, ele trabalha isso, ele trabalha com emoções, ele trabalha com criatividade. Ele não é mais do que ninguém. Só que ele trabalha isso, ele aprimora esse lado que eu tô falando para vocês com tanta facilidade. Eu faço isso desde que eu me conheço por gente. A Ju lembra, eu ia na praia com uma boia de criança na minha cintura para ver a reação das pessoas. Eu queria quebrar padrão. A vida inteira eu quis quebrar padrão. Não, isso é da minha natureza, mas meus pais nunca falaram que eu não podia quebrar padrão. Eles me deixaram ser livre e me perguntavam o que me deixava feliz. Então, eu acho que a minha função de bloco... Ô, Ju, eu vou criar uma profissão nova. Minha profissão não vai mais ser pesquisadora, a professora vai ser desbloqueadora. Porque é isso que eu faço desde sempre. Desbloquear pessoas. Ô, gente, ó, eu vou até contar uma coisa, porque eu conheço a Cá já tem bastante tempo, a gente fez faculdade juntas, né? E aí, eu vou contar pra vocês uma cena que eu passei com ela, tá? Foi o seguinte, a gente estava aqui em Taubaté, e a gente mora aqui, e aí, na época, uma amiga em comum estava começando a namorar com um cara, tá? E esse cara tem apartamento em Ubatuba, que é pertinho daqui, que é litoral norte de São Paulo. E aí a gente queria ir para Ubatuba. Aí a Cá virou e falou assim, ó. E o namorado dessa amiga estava no apartamento com mais gente. Eu nem lembro, tinha mais gente lá com ele, que eram os amigos dele. Aí a Karina virou para mim e para essa outra amiga e falou assim, gente, vamos para Ubatuba, que eu tenho onde ficar. Aí, vamos então para Ubatuba. Fomos as 3 para Ubatuba. Pegamos o carro e fomos para Ubatuba. Aí chegou lá, aí assim, a Raquel, Karina, onde que é o apartamento, onde que é o endereço, não sei o que e tal. Aí a gente foi. Aí a Karina foi dando a direção de onde era. Aí ela pegou, a Raquel virou e falou assim,
Nossa, que coincidência! Aqui é o endereço do Thiago, que era o cara que ela estava acabando de namorar. Ela falou que é o mesmo prédio do Thiago. Ela falou assim, então, mas é lá que a gente vai ficar. O apartamento dele não é grande? A gente vai ficar lá. Tipo, aí a gente... Ai, gente, que absurdo. A casa que eu falei que eu tinha um amigo pra gente ir pra Ubatuba era o namorado de uma das nossas amigas, que foi conjunto. Enquanto ela não pedia pro namorado, podemos ficar na tua casa, eu falei, mas eu sou amiga dele, então eu vou levar as pessoas pro apartamento dele. E foi divertidíssimo, a gente quase morreu de tanto rir 4 dias, entendeu? Porque eu pensava, pô, por que a gente não pode? A gente vai assassinar os caras? Não. A gente vai botar uma bomba no apartamento dos caras? Não. A gente vai roubar os caras? Não. Tem lugar na casa dos caras? Tem. Somos amigas dos caras? Somos. Uma é namorada. Então, pra mim, tava óbvio que a gente ia ficar na casa deles. Não tinha por que a gente não ir pra Ubatuba, sabe? Não, e de repente a gente foi pra Ubatuba porque eu tive que fazer essa situação. Gente, mas enfim, então essa coisa de ser livre é muito importante. Ela, quem perguntou que não tem filho, contato com artistas. O artista é isso, ó, isso que você está vendo aqui. Eu sou essa pessoa, a vida inteira fora de padrão, a vida inteira me criticaram, me chamaram de louca. Hoje eu sou o máximo, porque hoje a criatividade, ser fora do padrão é lindo, né? Mas imagina há 30 anos atrás, né? Há 30 anos atrás eu era louca, né? E o Murilo Gun que fala isso, né? Quando alguém fala assim, o Murilo Gun me conheceu, me indicaram o meu trabalho para ele, né? Eu dei um olhar, um negócio artístico para a estreia do show dele, mundial, e aí e aí quando ele me conheceu, ele falava assim, Karina, falavam para mim, você tem que conhecer a Karina Sbruzzi, tem que ser a Karina Sbruzzi, e que aí alguém falava assim na mesa, ela é ótima, ela é louca, aí quando alguém falou ela é louca, que ele falou assim, tem coisa boa aí. Porque ele sabe que quando a gente na sociedade fala que alguém é louco, não tô falando de loucura, patologia, tá, gente? Tô falando dessa loucura do dia a dia. Pessoas desbloqueadas, sem padrão, no olhar do Murilo Gun é o quê? São pessoas criativas, são pessoas com soluções novas, com olhares diferentes. Então é isso que eu tento passar para as pessoas, essa leveza. A gente não tem que ser o que todo mundo quer que a gente seja, né? A gente pode ser isso, pode ser a gente mesmo e vai ter um destaque na nossa carreira, qualquer uma que seja. No meio artístico eu não vou me destacar por isso, porque no meio artístico a grande maioria é muito autêntica. Mas, de uma forma geral, nas outras profissões e segmentos, você se destaca bravamente quando você é diferente. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, né? E é uma pena que em muitos lugares ainda você se destacar dessa forma, muitas vezes você incomoda, né? O legal do empreendedorismo é isso, porque a gente a gente se torna mais livre para fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, né? E a gente, olha só, a gente tem toda a possibilidade do mundo. Você imagina só, eu vim de multinacional, trabalhei a vida inteira em multinacional. Então, se eu tinha uma ideia, se eu queria fazer algo, eu tinha que passar por fulano, ciclano, beltrano, certo? Para poder tentar conseguir aquilo. Hoje, eu tendo meu próprio negócio, eu penso, crio, implemento. É assim, ó, pá, é rápido. Você tem muito que... Você não tem que ficar pedindo autorização, você não tem que ficar fazendo nada desses processos engessados que existem em grandes empresas. Nem precisa ser grandes empresas. Em pequenas ou médias empresas, você já tem aí uma certa forma, né? Então, quando a gente tem o nosso negócio, lógico que eu não estou falando para você dar uma de louco e sair por aí fazendo qualquer coisa. Não é isso. O que eu estou falando é que quando você tem uma ideia, tenta colocar ela em prática, porque só depende de você o sucesso dessa ideia, né? E se não deu certo, colhe lá o fracasso, que é o que a Karina falou, e transforma, tenta ver onde é que não deu certo, e para tentar fazer de novo de uma outra forma, mas não desiste. A gente não pode desistir. A Rita falou uma coisa muito legal. Não podemos impor padrões para nós mesmos. Gente, a grande maioria das imposições são internas, tá? Quando a gente fala, eu tenho medo do julgamento dos outros. Realmente eu tenho. Mas às vezes não tem ninguém te julgando e você está tendo medo do julgamento dos outros. Por quê? Porque isso já é auto-julgamento.
Você está sendo cruel com você antes que as pessoas sejam cruéis com você, né? Sabe o que eu estou gostando? Liberdade de horário, pôr do sol todo dia na beira-mar, impagável. Nossa, imagino. Putz, ai meu Deus, imagino. Muito bom, né? Maravilhoso. Muito bom. A gente fica aqui com a nossa vista para montanha, né, Cá? Para Serra da Mantiqueira, né? É, e também quando eu estava falando do desafio de aprender com crianças, Ju, eu sei que tem gente que não tem, tá na quarentena e não tem cachorro também, mas eu aprendo muito com meus dogs, eu tenho um olhar muito diferenciado. Vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplificar é tudo, né, gente? Ilustrar as coisas. Eles saem na pracinha aqui no condomínio de onde eu moro, uma casa dentro de um condomínio. A gente sai para passear, Ju. O Marley, esse que apareceu aqui agora, ele é cego dos dois olhos. A Xuxinha não, enxerga. Então, o que eu percebi? Olha só o olhar. Eu já percebi muitas coisas, mas uma delas, saiu um dia desses os dois, eu e os dois. Como não tinha ninguém na praça por causa da quarentena e era 10 horas da noite, eu tirei a coleira e falei, ele tem todo o mapeamento da praça, porque ele não era cego antes, né? Então na praça ele sabe andar. Deixei o Marley solto na praça e a Xuxa, gente. Adivinha, eu poderia, se eu tivesse um olhar padronizado, ver o quê? Meus dois cães na praça, cheirando a grama e fazendo xixi. O que eu enxerguei? O comportamento deles. Falei, cara, toda hora, eles estão o Marley vai para qualquer canto da praça. Ele não vai atrás da Xuxa porque ele não sabe onde ela tá. A Xuxa vira e mexe, vai até o Marley e faz uma maneira de encostar nele para ele perceber que ela tá ali. Ok? Do tipo, a gente continua parceiro e tal, que eles andavam juntos antes e sem coleira. Aí daqui a pouco ela sai, tá? Ela vai pro canto dela, daqui a pouco ela faz assim, avista o Marley, vai até ele, mostra pra ele que tá ali, sai de novo, cada um vai pra um canto. E ele nunca procura ela, nunca, porque ele não sabe onde ela tá na praça, a praça é enorme. Olha o que eu enxerguei. Eu enxerguei muitas coisas, mas uma delas. Falei, gente, claro, não vou nem falar da capacidade do cachorro de amor, né? Do tipo, Só. A gente só tem tá um bom. minuto. Ai, só? Beleza, como eu falo. Era o seguinte que eu percebi, que eu achei o máximo, Ju. Ela vai até ele incansavelmente, mesmo que ele não possa dar o troco. Nós, seres humanos, fala assim, eu telefonei, fulano não retornou, eu não ligo mais. Né? A gente tem essa capacidade, essa coisa. Eles não têm. E além de não ter, eu achei bárbaro a percepção da Xuxa, de entender que ele não pode dar isso. Ele nunca vai atrás dela na praça e ela consegue perceber. Então, por isso ela faz a repetição de ir até ele. Não é só porque ela não quer se vingar ou quer se vingar. É porque ela sabe, olha a percepção de um cão. E nós temos que ter essa percepção para olhar o mundo. O cão, os adultos, as crianças, todo mundo. Que demais, que legal. Muito bom. Cá, não tem nem que te agradecer, né? Super obrigada, viu? Por essa aula de sempre. Obrigada a vocês. Sempre, sempre, sempre. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, segue lá, Obrigada a Carolina, você. deixa mensagem para ela, tá? Se quiserem o vídeo que eu citei, pode me mandar direct aqui que eu mando o link do vídeo, que é fantástico. Cá, beijo. Beijo. Até.